Fala pessoal! Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando e o meu nome é Bianca. e a gente tá aqui, esse é o primeiro vídeo do nosso canal, About Love. E pra quem não sabe, nós somos marido e mulher. O nosso canal, About Love, ele é muito pra falar não somente do amor entre marido e mulher, entre filhos e pais, mas pra falar do amor principal, que é o amor de Jesus, o amor do nosso Deus, nosso Criador. E com uma metodologia um pouquinho diferente. Então, eu vou trazer muito questões do cotidiano, questões dos desafios do dia a dia, trazendo juntamente para a palavra o que Deus fala através desses desafios. Já eu vou fazer uma série de vídeos onde a gente vai estudar a Bíblia com mais profundidade, para que a gente entenda mais sobre Deus à luz da palavra e entenda como é que a Bíblia se aplica à nossa vida no dia a dia de hoje. E aí, vamos começar? Pessoal, para a gente começar a Bíblia, tem uma coisa muito importante pra gente saber em primeiro lugar, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deus inspirou homens a escreverem e deixarem registrada a sua palavra para nós. A Bíblia foi escrita por diversos autores em um intervalo de tempo muito longo e mesmo assim eles são extremamente coerentes no seu conteúdo. O Deus que é apresentado lá em Gênesis é o mesmo Deus que é apresentado no Apocalipse. Isso mostra pra gente uma coisa: quem escreveu a Bíblia, o autor da Bíblia, é o próprio Deus. Ele apenas inspirou as pessoas, mas ele é o autor. E ele teve muito cuidado no que ele deixou registrado para nós, para que nós aprendêssemos mais sobre ele. Tem mais uma coisa muito importante sobre a Bíblia que a gente precisa saber. Qual é o objetivo principal da Bíblia? Ela tem um objetivo principal, sabe qual é? Apresentar Jesus para nós como Senhor e Salvador e apresentar a salvação através da graça. Esse é o principal objetivo da Bíblia. E Jesus, ele é revelado de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Muitas vezes a gente pensa que a história de Jesus começa lá no Novo Testamento. A gente aprende que nós tivemos a concepção por milagre de Maria e o nascimento de Jesus na manjedoura no Natal que nós comemoramos. Mas na realidade, a história de Jesus não começa ali, e muito menos termina na crucificação ou termina na ressurreição no domingo de Páscoa. Mas a história de Jesus para nós, ela é eterna. Jesus sempre existiu e ele sempre vai existir. O próprio Jesus falou assim: são as escrituras que testificam a meu respeito. E quando ele falou isso, ele estava aqui na Terra. E ele se referia ao Antigo Testamento, que eram as escrituras que existiam naquela época. Isso mostra pra gente que a gente vai encontrar Cristo revelado, não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. E que a Bíblia completa nos fala sobre uma única coisa: Jesus, Cristo revelado para nós. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir. Você já parou para pensar se Jesus sempre foi constante ou se a gente pode vê-lo de formas diferentes? A Bíblia fala como Jesus era antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Isso está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 1. Lá diz assim: no princípio era o verbo ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus desde o princípio do mundo. E esse versículo continua dizendo assim: no princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse era Jesus antes do princípio, antes da fundação de todas as coisas. Em Colossenses, também no capítulo 1, a gente vai ter a descrição que diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E lá em João, no capítulo 1, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que Jesus, sendo a própria palavra de Deus, sendo o princípio ativo da criação, ele se fez carne, ele se encarnou, ele veio como forma humana, mas ainda assim sendo 100% Deus. E é aí sim que nós temos o nascimento de Jesus no Novo Testamento. Só aí, mas Jesus já estava presente na sua forma divina, na sua forma espiritual, durante todo o período da história, muito antes da criação do mundo. E como foi Jesus quando ele estava aqui na Terra? Você pode já ter uma imagem de Jesus na sua cabeça. Se você digitar Jesus aí no Google,
vai aparecer a figura de um homem, mas a realidade é que naquela época não havia fotografia. Então a gente não sabe como Jesus era. O que nós sabemos é que ele era descendente de judeu, provavelmente eles tinham os traços e o estereótipo de alguém que é judeu. Mas o que nós sabemos é que nele não tinha beleza física nenhuma. E isso a gente encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 53, e versículo 2. Lá diz assim: não havia nele beleza nem formosura. E nós, olhando para ele, não havia boa aparência que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus veio para ser humilhado, veio para sofrer. Nem boa aparência física ele tinha, mas ele foi humilde em todo tempo, ele foi santo em todo tempo, ele foi obediente em todo tempo, ele foi amor em todo tempo. Ele foi a própria encarnação da palavra de Deus, ele foi a concretização de tudo que havia sido escrito antes dele. Ele foi a palavra de Deus em forma humana. Esse foi Jesus Cristo aqui na Terra. E a Bíblia diz que ele morreu. E lá em Isaías, a gente não sabe por que ele morreu. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Jesus morreu e ele foi crucificado por mim e por você. Para que hoje a gente tivesse a nossa liberdade. Para que hoje a gente tivesse a nossa vida. E para que a gente tivesse a possibilidade de salvação. E essa salvação foi o que ele nos prometeu. Que um dia ele vai voltar para buscar aqueles que são filhos de Deus. E que nós moraremos com ele por toda a eternidade. E você sabe como vai ser Jesus quando ele voltar? A Bíblia também fala isso pra gente. Lá no livro de Daniel, ela fala que Jesus, quando ele voltar em glória, reinando, o vencedor que é, diz que ele vai ter os seus cabelos brancos e as suas vestes brancas como a neve. No livro de Apocalipse, nos fala que Jesus tem os olhos de fogo e os pés como bronze. E ele tem a chave de Davi em suas mãos, aquela que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Esse é o Jesus que virá buscar o seu povo. Você quer se encontrar um dia com esse Jesus que foi apresentado? Você quer ter a possibilidade de morar com ele na sua eternidade? Se você tem essa vontade, você não tem nada, não teria como a gente pagar a salvação. Nem a nossa própria vida não seria suficiente, mas Jesus pagou o preço para nós. E por isso a sua salvação é pela graça. Não há nada que você possa fazer por isso. Mas a Bíblia diz assim: se você confessar com a sua boca e você crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, então você será salvo. Você precisa verdadeiramente crer, no mais profundo do seu coração, você precisa crer nesse Jesus e que Ele é o seu Salvador. Então você será salvo e Deus vai mudar a sua vida completamente. Como a gente pode crer então? Conhecendo mais sobre Ele. E essa é a minha proposta, que a gente possa, à luz da palavra, conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, sobre o Cristo revelado de Gênesis a Apocalipse, e que a gente possa, cada dia, aumentar a nossa fé nesse Deus, para podermos um dia estarmos mais perto e nos encontrarmos com Ele. Bom, se você quiser acompanhar os vídeos aqui do canal, entender um pouquinho mais sobre Deus, conhecer um pouquinho mais sobre a vida cristã, se inscreve aqui no canal, dá o joinha pra gente saber e até a próxima. Até mais. Ah, mulher!